Tudo bem? Eu gostaria de estar compartilhando uma palavra do Senhor aqui rapidamente, que fica em Mateus 5, versículo 17 e 18, que diz assim, ó: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Jesus dizendo, não vim abirrogar, mas cumprir. Jesus, ele não veio destruir a lei como alguns acreditam, não. Jesus, ele veio para dar cumprimento à lei. Por quê? Porque a lei apontava para Jesus. A lei indicava Jesus. Jesus é o antítipo da lei, a lei é o tipo, Jesus é o antítipo, ou seja, a lei era a sombra, a lei sempre mostrou Jesus. Jesus ele veio para dar cumprimento, para cumprir, ou seja, a lei alcançou o propósito dela em Jesus. E diz assim, ó, no versículo 18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Sem que tudo seja cumprido o quê? Até que Jesus ele fizesse tudo o que tinha que ser feito aqui na terra. Todo o cumprimento da lei, Jesus ele fez. Jesus foi o único que não pecou nessa terra como ser humano. Ele era Deus, mas ele também era ser humano. Ele era ser humano, então ele alcançou o objetivo de quê? De dar cumprimento à lei. Nenhum ser humano na face da terra, a Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Jesus, ele não veio destruir, ou seja, acabar com a lei de Moisés ou com os livros dos profetas. Ele não veio destruir, ou seja, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, não. Ele veio para dar cumprimento. Toda a lei apontava para Jesus. Olha o que diz aqui em Romanos 10, 4, ó. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, a lei, ela chegou até o fim por causa de Cristo. Cristo, ele deu cumprimento à lei, mas não quer dizer que ele destruiu a lei. A Bíblia diz assim, ó, também aqui em João 19:30 diz assim, ó, e quando Jesus tomou o vinagre disse, está consumado. Consumado o quê? Está consumado que ele deu cumprimento à lei, ou seja, eu fiz aquilo que tinha que ser feito, ou seja, eu consumei, eu fiz aquilo que o meu Pai queria que eu fizesse, ou seja, eu consegui, eu venci, está consumado. Tudo aquilo que me foi passado para que eu fizesse, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Porque Jesus ele diz assim, ó, lá no versículo 18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Sem que tudo seja cumprido o quê? Ou seja, toda a missão que ele veio cumprir aqui na terra. Ele diz, ó, e quando Jesus tomou o vinagre, João 19:30, e quando Jesus tomou o vinagre, ele disse, ó, está consumado, ou seja, Pai, eu consumei aquilo que eu tinha que fazer aqui na terra, eu fiz. Jesus, ele nos justifica de todo pecado. Olha o que a Bíblia diz. Efésios 2:8 diz assim, ó, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Por quê? Porque Jesus é o fim da lei, né? Como a gente leu aqui, ó, porque Jesus é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. E aqui em Efésios 2:8 diz assim, ó, pela graça sois salvos por meio da fé em Cristo. Por quê? Porque Cristo é o fim da lei, ele cumpriu a lei. Então diz assim, ó, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é presente de Deus. Ninguém conseguiria, amados, alcançar a salvação por meio da lei. Então, como propósito divino, Deus envia o seu Filho. O seu Filho, ele consegue vencer todos os requisitos da lei e através da fé em Jesus Cristo nós podemos alcançar a salvação. Não por nosso mérito, como a própria Bíblia diz aqui em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, ou seja, isso não vem das obras dos homens, isso não vem de esforço humano. É pela fé em Jesus Cristo, isso não vem de nós, para que nenhuma carne se glorie perante Deus, ou seja, é um presente de Deus que Deus ele dá para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Através da fé nós alcançamos a salvação, porque Cristo ele já fez tudo que tinha que ser feito. Não que nós vamos viver no pecado, na prática do pecado, não. Nós vamos procurar viver uma vida de santidade, separado das práticas aí pecaminosas do mundo, mas
sempre quando a gente errar, acontecer de dar um escorregão, uma hora eu estou salvo, outra hora eu não estou salvo, uma hora eu estou salvo, outra hora eu não estou salvo. Não, não existe isso. Aquele que Jesus justificou, aquele que está selado com o Espírito Santo, ele está salvo, não pela justiça do homem, mas sim pela justiça de Deus, porque Jesus é o cumprimento da lei. Deixando bem claro, Jesus ele não destruiu a lei, Jesus ele não acabou com a lei ou com os profetas, não. Ele veio para dar cumprimento, ou seja, dar cumprimento. Amém? Dessa palavra da parte do Senhor Deus, espero que você tenha entendido, em nome do Senhor Jesus.